e não sou pastor. Este é para continuarmos com essa batalha. Bom, antes de entrarmos na nossa escritura, eu queria do cristão. Amém? O nosso dia a dia do cristão não é muito lindo como muitos pensam. Não é muito lindo, não é muito bonito, não é muito organizado, tal como, mas tem sido às vezes estranho por coisas que acontecem por nós. Amém? Amém. Por tantas coisas que têm acontecido por nós. E bom é continuarmos firmes quando essas coisas acontecerem. Amém? Amém. Eu falo de situações que nos afligem como cristãos. Às vezes aparece uma situação acima de outra situação e você pensar que é o único neste mundo que está afligido. Mas não. Lembre-se que a partir do dia que você creu esta mensagem, a partir do dia que você creu esta palavra, as armas estão viradas contra ti. Estão viradas contra ti. É o momento de combate que nós temos. E quando é combate não tem hora. Pode ser que o inimigo venha, derrote, venha outro inimigo, venha outro inimigo, venha outro inimigo. É daí que nós um dia dizemos fomos vitoriosos. Porque combatemos. Então que não seja motivo de nós relaxarmos ou de sentarmos ou de amaldiçoarmos a Deus, porque são demais as preocupações de mim, ou são demais as aflições. Amém? Amém. Certo. Isso por vezes nos encoraja. É só lembrar naquela pequena frase que diz: a árvore que tem bons frutos, ela sempre sofre. Não é assim? Amém. Sim. Então, saiba que há bons frutos de Deus, por isso parece um sofrimento, mas não é sofrimento. É o aperfeiçoamento que você tem para um dia você conseguir dizer: Deus me ajudou. Para conseguir dizer: graças a Deus. Então, eu queria partilhar isso. À noite, depois de termos saído do culto, fui arrumar o meu carro. Ao regresso, eu caminhava. Enquanto eu caminhava, vieram dois homens no motoqueiro. Eu falava ao telefone. E aqueles simplesmente flocharam a marcha e arrancaram o meu telefone. Assim foram-se embora. Eu tentei perseguir, mas pé com máquina é difícil. Levaram-me foram-se embora. Quando chego em casa, encontro o meu pai num estado muito crítico. Crítico mesmo. Até pedia para despedir com todos. Até liguei para o meu tio que está em Tete, porque ele queria se despedir com todos. Mas graças a Deus, ele acordou bem. Amém? Amém. Esta manhã, o meu filho, num estado muito crítico. Crítico mesmo. Crítico. Já não respirava. De repente. Mas também, graças a Deus, já está bem. Amém? Amém. Assim está descansando. E o meu pai também está descansando. Amém. Bom, é assim, são as batalhas da vida. Amém. São as batalhas da vida. Peço à igreja para se levantar. Vamos ler nossas escrituras. Provérbios, capítulo 3, verso 1 a 6. Provérbios, capítulo 3, verso 1 a 6. Verso 3, verso 1 ao 6, diz a palavra. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque
Ele aumentará os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Até 6. Continua. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas a teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O irmão que leu, peço a sua oração. Oremos. Senhor Jesus Cristo, Deus glorioso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos neste lugar para ouvirmos a sua voz, para estarmos em conferência com o Senhor. Pai, após a leitura da sua palavra, bem sabemos que se o seu Espírito não descer aqui, iremos sair da forma que entramos. Mas não queremos isso. Queremos uma coisa maior, que é o entendimento da sua palavra. Por isso pedimos o Espírito Santo que desça neste momento, venha circuncidar a cada lábio, a cada coração, a cada alma, abrir a cada mente e converter aqueles que não estão convertidos. E aqueles que não se nasceram de novo, que possam também achar graça, assim como eu. No nome de Jesus, use poderosamente este vaso como instrumento para se comunicar conosco. Pai, venha sondar os nossos corações e aparta de nós toda espécie de males. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja, podemos nos sentar e convidamos após a leitura, o grupo A. Nós damos graça. Deus que
Senhor Jesus, nós damos glória a ti, Senhor Jesus. Deus abençoe o grupo coral. Amém. Então, amados, a nossa mensagem hoje tem o título Escreves no teu próprio entendimento. É uma mensagem que foi pregada em 20 de janeiro de 1965 em Phoenix, Arizona, Estados Unidos. A tradução é EUA. Esta é a mensagem: não te escreves no teu próprio entendimento. Os que têm o telefone podem acompanhar, os que têm livro também podem acompanhar. Amados, eu sou apenas um homem com muitas falhas. Os peço para ficar com aquilo que é a palavra. Amém? Amém. Aquilo que sai da minha cabeça, dentro e fora. Não use dentro e fora, mas fiquem com a palavra. Amém. Falo isso porque sou homem, posso ter minhas falhas aqui. A mensagem é: não te estripes no teu próprio entendimento. As escrituras que o profeta usou, não minhas, mas são as escrituras que o profeta usou para sustentar esta mensagem. Provérbio, capítulo 3, verso 1 a 6. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guardes os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém? Amém. Confiar no Senhor de todo o nosso coração. Não confie em mim, sou apenas um homem, mas confie na palavra de Deus. E não te estribes no teu próprio entendimento. 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Amém. Agora, o profeta, ele buscou o verso 5, conforme nós vamos ouvir a partir do parágrafo 30 desta mensagem: não te estribes no próprio teu entendimento, para sustentar a mensagem. Ele buscou o parágrafo 5. Vamos ouvir, eu apenas vou ler e vocês vão acompanhando o que o profeta nos traz sobre este tema. Parágrafo 30. O profeta diz: eu penso que esta é a mais bonita escritura. Agora, eu quero tomar para um tema do 5º verso: não te estribes no teu próprio entendimento. Parágrafo 30. Então, o profeta, ele avaliou deste tema como um tema muito bonito, como um tema que lhe interessou para cada um de nós aqui. Amém? Amém. Sim. Quando nós lemos as escrituras, algo tem nos tocado. Podemos ler muitos versículos, mas há algo que nos toca em um determinado lugar. Então o profeta sentiu-se tocado com este versículo e ele trouxe a mensagem para nós. Eu não digo que trouxe essa mensagem para aquele dia, mas trouxe para nós. Amém. Porque esta mensagem é para esta era de Laodiceia. Amém. E nós estamos nesta era de Laodiceia. Então esta mensagem é para nós. Amém. 31. Agora, este é um tema estranho para o dia. Parece ser paradoxo, né? Parece ser o contrário, porque ele antes disse: a escritura que está a sustentar é uma escritura muito bonita. Mas o tema que ele quer tratar parece ser estranho. Não disse que era estranho. Amém? Amém. Sim. Agora, este é um tema muito estranho para o dia que estamos vivendo.
Porque a ênfase hoje é certamente colocada sobre a educação e sobre o nosso próprio entendimento de coisas e dia de aprendizagem. Mas nós encontramos aqui que esta estranha afirmativa, como outras escrituras, ela tem seu lugar em nós. Confiamos que Deus nos deixará ver onde é o lugar. 32. Hoje nós ouvimos nossos filhos, ou enviamos nossos filhos à escola para terem entendimento. Não é verdade isso? Sim. Não há nenhum pai que não queira o bem do seu filho. E sabendo que neste mundo que nós vivemos é um mundo que precisa de você labutar, de você trabalhar, de suar. E quando você vai procurar um lugar para um emprego, sempre pergunta qual é o seu nível acadêmico, e qualquer pai luta para que o seu filho estude. Amém? Isto é o que um pai faz. Não há nenhum pai que não manda seu filho à escola. Se isso é muito bom. Então, depois que eles concluem o curso de primeiro grau, nós os enviamos ao curso do segundo grau. Isto é verdade. Ninguém deixa onde ele para. Sempre os elevamos para um melhor entendimento do conhecimento. Então, depois que eles o terminam, algumas crianças são mesmo suficientemente afortunadas para ir à universidade. Isso também é verdade. Amém? Muitos de nós somos universitários aqui, jovens que estudam. Isso é verdade. Não há nenhum mal nisso. E passam através da universidade para completar sua educação e seu entendimento do conhecimento. O que eles pretendem? Muitas vezes para obter um emprego. Amém? Amém. Sim. Se muitas vezes é para obter um emprego. Isto é verdade. Ainda estamos no mundo e nós queremos comer. A única maneira de termos o pão é suarmos, não? Amém. E onde nós suamos, está lá o nosso emprego. Não importa onde que seja, não importa, seja no mercado, seja onde, é seu emprego aqui. Amém. Então você tem que ter, no mínimo, um entendimento do nível do segundo grau, ou uma educação universitária, ou assim por diante. Essa é a exigência deste tempo que nós vivemos. 33. O sábio Salomão ainda nos disse: não te estribes nisto, não no nosso próprio entendimento, não aprender destas coisas, porque nós nos perguntamos, o motivo pelo qual ele nos diria tal coisa como essa é porque nosso moderno entendimento é usualmente a sabedoria do homem. Amém? Amém. É a sabedoria do homem. O que nós vamos buscar lá onde nós estudamos, unicamente é a sabedoria do homem. A ciência é a sabedoria do homem. É isso que nós buscamos quando nós enviamos para lá. Mas fiquem bem atentos. O que quer nos trazer essa mensagem nesta manhã? E eu penso que é isto que Salomão estava tentando aconselhar a seus filhos. Não era para ser iletrados, mas não se estribar em seu próprio entendimento. Vocês compreendem isso? Amém. Sim, esta exortação não era para que não pudéssemos estudar. Não estamos a dizer que não podemos estudar. É isso que está a dizer? Não, o profeta não disse isso. Não disse. É muito bom estudar. Se estou a ler, graças a ter estudado. Amém? Amém. Sim. Graças a ter estudado. Se estão a entender também o português, graças a termos ido à escola, não importa a classe. Por isso estamos a entender. Não é? Então é muito bom isso. Mas escute o que ele disse. Disse: eu penso que é isto que Salomão estava tentando aconselhar a seus filhos. Não era para ser iletrados, mas não se estribar em seu próprio entendimento. Agora, amados, talvez trocarmos em 500, porque estamos a falar de um português que podemos não entender todo. O que é isso, estribar no seu próprio entendimento? Eu peço a ajuda dos irmãos. Eu posso não entender isso. Apenas copiei assim como está. O que é isso? Quem pode nos ajudar? Não se estribe no seu próprio entendimento. Traduzido por 500, para todos nós compreendermos quando formos ao fundo. O que quer dizer isso? Irmãos que também estudaram.
Alguém pode nos ajudar? Sim. Se fazer. Alguém pode nos ajudar? Seria bom entendermos todos para podermos avançarmos juntos. Não se apoiar no seu entendimento. Irmão, peço para ler esta porção aqui no versículo 5. Parece que teremos uma resposta em outra versão. Versículo 5 desse provérbio 3. Verso 5 do capítulo 3 diz: Sim. confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoie em teu próprio entendimento. Amém? Amém. Agora está um pouco mais leve, não? Porque os 3b pode não ser da nossa compreensão. Mas esta versão está a dizer: Não te apoie. não te apoie no seu próprio. Não seja sábio por si mesmo. Não seja sábio para o homem. Amém? Não ser sábio por si mesmo. Não se estribar no seu próprio entendimento. Agora podemos avançar, não? Amém. 34. Bom, já tínhamos lido 34. Continuando nesse 34, ainda para ler. A educação sustentará e lhe dará um bom emprego. Isso é verdade, não? Provavelmente lhe dará uma boa posição entre as pessoas intelectuais. Também isso é verdade. Mas isso está bem. O que provavelmente será uma grande ajuda para você, ajudá-lo-á em suas finanças. Isso também é verdade, não? E em sua substância. Talvez fará a vida um pouco mais melhor para você. Isto é verdade. Amém. Sim. Amados, vamos estudar, não vamos ser preguiçosos, porque está aqui o profeta nos dizendo, isso poderá fazer um de nós melhor, poderá ter uma vida financeira estabilizada. Enquanto estivermos aqui. É isso que o mundo pede, é isso que o mundo exige. Estamos aqui e fazemos isso. Então continuemos a fazer, amém? Continuemos a estudar. Não estamos a dizer para abandonar estudar. Continuemos para termos o pão. Mas o que Deus quer em nós? Vamos escutar ainda lá onde vamos. 35. Mas lembre-se de uma coisa, meu filho. Amém. Você tem que morrer um dia. Podemos estudar, sim, senhora. Podemos concluir todas as classes, sim, senhora. Mas uma coisa é certa. Você um dia morrerá. Amém? Amém. Sim. Não importa quanta educação você tenha, quanta cultura você é capaz de acumular. Você ainda tem que encarar a morte. Porque está escrito. Amém? Amém. Sim. Então, façamos tudo o que estamos a fazer, sabendo que um dia nós dormiremos. Amém? Amém. Um dia, todos esses que estão a passear, todos, mesmo que consiga chegar no apogeu dos anos que Deus nos determinou, mas o que se espera sempre é morrer. Agora, porque está escrito que o homem tem que morrer e depois disso vem o julgamento. Amém? Amém. Amado, se nós pudermos receber isto, de que esta vida, esta caminhada que estamos fazendo, é uma caminhada que vai ter o seu fim. Aqui na terra, vai ter o seu fim. Vai ter o seu fim. Não vamos caminhar ou viver eternamente aqui, não. Vai ter o seu fim. E este fim nós não sabemos quando é que é, cada um de nós aqui. Pode ser daqui a 1 minuto, é fim de cada um aqui. Daqui a 2 dias é fim de uma outra pessoa. Daqui a uma semana é fim de uma outra pessoa. Mas sempre teremos o fim. Porque este corpo é do tempo. Amém? Amém. É do tempo, sim. E Deus, quando a morte não é tão... Ele diz que a morte não é tão má. Mas vir ao julgamento é a parte ruim. Amém? Amém. A morte para um cristão, amados, não é tão má. É má? Não. Para um cristão, quando Jesus Cristo chegou ao Lázaro, o que ele disse? O que ele disse? Disse ele morreu? Não. Ele dorme. Por
por isso que ele levantou. Mesmo aquela mocinha ali, também dormia, por isso que ele levantou. Apenas dormimos. Esperamos um dia levantar na ressurreição. Amém? Amém. Sim. E é apenas uma transferência que nos faz deste corpo para um outro corpo glorioso. Amém. É uma transferência. Então a morte não é má. Mas o profeta diz que vir ao julgamento é a parte ruim. É a parte mais ruim. Mesmo aqui na terra nós ensaiamos isso, não? Quando vamos ao tribunal, o juiz senta aí, põe o seu manto preto, acompanhado com os seus advogados e outras personalidades aí, e se calhar com segurança do outro lado, e o réu sentado aqui diante de assistentes. Como é que você se sente? Se sente bem? É a parte mais ruim. Mais ruim. Mesmo que ganhasse a causa, mas só o fato de você sentar no banco dos réus para ser julgado, não é boa coisa. É boa coisa? Não. Então o profeta disse, morrer não é coisa má, mas ir ao julgamento é a parte mais ruim. Amém. E isso nós esperamos. Amém. Esses todos que vagueiam esperam isso. Certo. Mas qual é a nossa graça? É que naquele dia do julgamento, a noiva estará do lado do... Estará do lado de quem? Daquele que vai julgar, não? Amém. Esta é a graça que nós temos, amém? Amém. Esta é a luta que nós temos. De quando chegar aquele dia, para que isto não seja ruim para cada um de nós, amém? Que não seja ruim para cada um de nós. E Deus, se a morte não é tão má, mas você pode morrer. Depois disso, porém, o julgamento. E Deus não lhe irá perguntar quanta instrução você tinha quando estava aqui na terra. Quanto conhecimento você acumulou, quer você tenha um título de bacharel, quer você tenha um título de artes, ou qualquer que seja o diploma que você possa ter tido. Mesmo como um ministro, isto não te vai ser requerido de você. Amém? Amém. Amado, isto seria bom que aquele que está a passar lá na estrada ouvisse também. Vocês não acham também? Amém. Sim. Seria bom que ouvisse também que aquilo que lhe rodeia não é tudo. É apenas para aqui só. Certo. E depois a vida nos dá, nos dá uma lição que cada dia que nós acompanhamos o nosso ente querido para o cemitério, nós vemos que tudo que ele herdou, alguma coisa leva? Não leva nada. Não leva nada. Razão pela qual Salomão disse que tudo é vaidade. Amém. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. 36. Será, porém, requerido de você o que você fez acerca de atendimento da palavra de Deus. Amém. Naquele dia do julgamento, o que vai ser requerido não é seu diploma, não são seus estudos, não é aquilo que você acumulou, não é aquilo que você teve como renome aqui neste lugar, mas vai ser requerido do entendimento da palavra de Deus. Isso é que vai ser requerido. Amém. Coisa que parece ser simples hoje. Coisa que está sendo desperdiçada. Conseguimos buscar grande coisa, mas não conseguimos buscar isto que não parece ser grande coisa, que para um filho de Deus é grande coisa quando você tem a palavra de Deus. Amém. Mas muitos não conseguem ver isto. Andam a uma milha muito distante. Mas é isso que a Bíblia diz que seremos requeridos naquele dia. E muitos brincam, desperdiçam. Algumas vezes eu tenho falado. Eu vejo a preocupação de cada um de nós quando dá segunda-feira. O movimento que se faz na estrada aqui, as pessoas, a velocidade que tem, mesmo aquele que tem carro, ainda põe velocidade, mas já tem carro. Anda mais veloz. O peão, pessoas se embatem, anda mais, todos estão a correr para onde? Para ir atender. Atender o quê? Vamos atender o quê? Estamos aí na igreja lá? Vamos atender o quê? Vamos atender a carne, não? Vamos atender o homem. Está lá um chefe à espera que vai zangar conosco. Mas, irmão, há um grande chefe que pode vir, quando esse zanga,
Não é possível você pedir desculpa. Amém. Você não pode fazer requerimento para requerer suas faltas, para relevar suas faltas. Dizer, Senhor Deus, eu faltei em 5 domingos porque eu estava a fazer isto, mas aquilo. Há espaço para você fazer esse requerimento? Não há. Apenas um dia. Não são dias, não. São horas. Na quarta-feira nós temos horas. Das 16 às 17h30 estamos a ir embora para casa. No sábado temos horas. Das 16 até 18 horas estamos a ir embora para casa. Quantas horas são? Quantas horas são? 2 horas, né? 2. No domingo temos das 9 até às 12. Estamos a ir embora para casa. Quantas horas são? Mas então, faz matemática também das horas de segunda até sábado que vamos atender a hora. Faz também. Disse Deus não vai requerer aquilo. Aquilo é para satisfazermos a nossa carne, o que queremos comer. Mas também saiba que quando alimenta o físico, há um outro que precisa do alimento, que não come aquele físico, não come aquilo que nós buscamos lá no local de trabalho. É a alma, precisa da palavra. Ela alimenta-se da palavra. A preocupação que temos pelo serviço para atender o homem seria a mesma preocupação que devíamos ter para alimentar a nossa alma. Amém. Ou seria a dobrar se conhecêssemos o valor. Amém. Seria a dobrar. Mas quando colocamos na balança, compra a sua balança, cada um de nós, vamos comprar a nossa balança. De segunda a sexta, e depois de quarta, sábado e domingo. Então, onde você atende, coloca na balança para ver onde você está. Podemos fazer isso? Podemos, não? Amém. Qual é a nossa balança? Qual é a nossa balança? É esta aqui. A Bíblia diz examine-se. Não é para se examinar? Amém. Então é essa balança mesmo. Examine-se. Não espera que alguém diga para você. Eu também estou a me examinar a mim mesmo. Essa palavra está a vir para mim mesmo. Não está a ir para lá, não. Apenas estou servindo de alto-falante para eu também. Deus me deu ouvido. Estou a ouvir aqui. 36 dizia, será porém requerido de você o que você fez acerca do entendimento da palavra de Deus. Aqui é onde há exigência, vê? Por causa disso, sua educação é ótima, mas a palavra de Deus é vida. Amém. Minha palavra é vida. E sabê-la é vida. E ele diz, conhecei-o, ele é a palavra. Assim você só poderá conhecê-lo pela palavra, porque ele é a palavra. E esta é a única maneira como você o conhecerá através da sua palavra. Você não pode conhecer Deus por outra via. É possível? Ir sentar na escola bíblica, ter professor com 4 giz e sentar no banco. Vai conhecer Deus? Não. É só voltarmos lá no Antigo Testamento. Nenhum daqueles foi sentar no banco para estudar Deus. Amém. 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 Onde que se encontrou Moisés com Deus? Foi numa sala de aula? Não. Foi numa cidade? Não. Onde que foi? Aonde? No deserto, né? Eu não sei se é deserto, mas tinha árvore lá. Tinha um arbusto lá. Não sei se é deserto, mas tinha arbusto lá. Numa sarça ardente, não é assim? Sim. Estão vendo? Tinha escola lá? Não tinha escola. Não tinha. Um dia João disse foi levado no dia do Senhor numa ilha onde tinha cheio de animais. Não tinha homem lá. Disse tinha cheio de animais. Mas Deus desceu lá, onde ele escreveu o quê? Apocalipse. Tinha sala de aula lá? Não. Amado, Deus não se estuda. Amém. Deus não se faz sumário. Estudo de Deus. Vai estudar a partir de onde? É possível? Não. Se ele disse, eu sou o que sou. Antes de todos nós, ele já era. Agora como vai estudar?
Como vai estudar? Para estudar uma coisa, você tem que pegar para observar, não é? Fazer análise, depois ter suas conclusões, não é assim? Amém. Agora vai estudar a partir de ontem. Amados, não sejamos mentidos. Amém. Não sejamos enganados. É o que o profeta diz, que hoje as igrejas estão todas elas estribadas no seu próprio entendimento. O entendimento do homem. Entendimento do homem. 38. E a palavra é simplesmente como a estrela polar. O profeta falando. Vocês conhecem a estrela polar? Mas escutem, vamos conhecer. É uma estrela verdadeira. Não importa de que maneira o mundo esteja flutuando. Aquela estrela polar está centrada com a Terra. Você posiciona seu compasso para a estrela polar. Está sempre no centro da Terra. Agora estão a ver? Amém. Estão a ver essa estrela? Que está no centro. Então se não está a ver, espera anoitecer para ver qual é a estrela que está no centro da Terra. Para vocês sozinhos dizer que é aquela mesmo. Se eu falar, vou lhe mentir. Outras estrelas flutuam ao redor com o mundo, mas a estrela polar permanece estável. A estrela polar permanece estável. Amados, esta palavra nunca muda. Ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. O nosso Deus não muda. Amém. Ele é mesmo. Sempre continua a ser mesmo. Amém. Sempre continua a ser mesmo. Ele não muda. Nós, os homens, hoje queremos mudar Deus. Queremos transformar Deus em um Deus moderno ou transmoderno. É o que está sendo feito. Mas escutem, 39 dessa mensagem, diz, agora, o compasso é um instrumento que o estudante usa, já conhece. O compasso é o Espírito Santo. E o seu posto de ancoragem seria a estrela polar. Colocamos aquele bico na estrela polar para o quê? Isso é firmar-se na palavra para poder o quê? Vamos escutar. O Espírito Santo nunca irá guiá-lo a nada mais a não ser de Deus. Agora estão acompanhando? Quando colocamos aquele compasso naquele centro daquela estrela polar, e que é a palavra que nunca muda, isso então nós podemos ser guiados. E o que nos guia? É o Espírito Santo. E vai nos guiar somente na palavra. Em torno daquela palavra. Não vai sair, não. Se sair, então você fixou mal. Amém. Você vai fazer um ângulo que vai passar só por aquele lugar. Pode rodar tantas vezes. Sempre vai riscar no mesmo lugar. Vai riscar no mesmo lugar. Vai. Se sair, então você talvez largou. E hoje, alguns estão largando este compasso. Estão saindo aquela linha, aquele círculo que o Deus estabeleceu. Estão saindo. Mas escuta o profeta trazendo isto para nós. Deste modo, ainda no parágrafo 39 estou lendo, deste modo, como poderia um homem aceitar um credo? Quando isto é contrário à palavra, o credo é contrário à palavra. E como é que as pessoas aceitam? É uma preocupação, amados irmãos. Grande preocupação. Eu fico afligido quando isto acontece. Fico afligido. Quando hoje as igrejas transformam esta palavra numa palavra moderna, onde um bebê que não tem nenhum pecado, bebê tem algum pecado? Não. Tem a sua própria consciência, mas é batizado. Isto é uma pena, amados irmãos. Onde quando você é batizado, faz-se grande festa. Isto é uma pena, amados irmãos. Onde quando você é crismado, coisa que não existe e nunca existiu, faz-se festa. Isto é uma pena. É verdade. É pena, amado. Aquilo que nós vemos o mundo fazendo, é pena aquilo. Porque bom seria que também tivesse o mesmo entendimento que nós temos. Para que eles façam segundo a palavra. Para que tenham salvação. Porque aquilo não vai nos salvar. Amém.
Se não é palavra, não vai salvar. O que salva é a palavra. Então é uma pena hoje ver as igrejas sem ordem nenhuma. É uma pena, amados. Dá para sentir pena. Não dá para zombar, não. Dá para sentir pena. Você ficaria satisfeito ver o outro a ser levado para o fuzilamento? Você ficaria satisfeito? Não. A ser fuzilado, você a ver. A morrer, você a ver. Ficaria satisfeito? Não. Não ficaria. Às vezes andam vídeos aqui daqueles homens maus que estão lá em Cabo Delgado, fazendo aqueles esquartejamentos. Aquilo não dá para ver, amado. Você não pode ver aquilo ali. Você vendo aquilo, que o seu espírito está se conectando com aquele que está fazendo aquela ação. Você vê a pessoa ser cortada até terminar o último fôlego. Não pode ver, amado. Não façam isso. Você é participante naquilo também. Amém? Amém. Não façam isso. Deste modo, como poderia um homem aceitar um credo quando isto é contrário à palavra? E então ainda dizer que ele tem o Espírito Santo? O Espírito Santo irá apontá-lo para fora. Irá apontá-lo para fora daquilo. É necessário que o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele pode somente, como magnético no compasso, está posicionado somente na direção do polo norte. Esta é a única maneira que isto pode atrair. E quando o Espírito Santo é o autor e escritor e vivificador da palavra, como pode ele apontar a pessoa algo mais que não seja a palavra? Esta é a pergunta. É possível, amados irmãos? Não. Se isso acontecer, então alguma coisa falhou. Alguma coisa falhou. Se mesmo Deus disse, ide batizar, ide pregar o Evangelho, e os que crerem sejam batizados. Naquele dia disse em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Como mesmo Deus há de vir mudar aquilo para dizer não, já não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas agora, estou a dizer, vai ser em nome de Jesus Cristo. Ele pode fazer isso? Não. Estamos a entender mal. Estamos a entender com o nosso próprio entendimento. Ele mesmo, Deus disse, não há nada que ele não fazia, ou que fazia, sem que depois revelasse em particular aos seus. Amém. Deus sempre tira o povo do mundo para lhes dizer a verdade em parte. Nunca tratou sempre com misturas, nada. Amém. Deus separou. Amém. Ele sempre separou. E vai continuar a separar sempre. Amém. Vai separando. É a própria palavra que separa. Ele não diria isto. Não, foi o entendimento deles. Mas a revelação que foram dadas em particular, naquele dia quando o Espírito Santo desceu, no dia de Pentecostes, é que aqueles que estavam lá entenderam como entenderam, mas estava sendo dito que o Senhor, quem é? Quem é o Senhor? É o próprio Criador. É o nosso Pai. Quem é o nosso Pai? Não é o Criador? Amém. Quem é o Criador? Não é Deus? Quem é Deus? Não é o Senhor Jesus Cristo? Amém. É Ele. Senhor. Está aí o Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Criador. O Filho quem é? É aquele que desceu, se encarnou e conviveu conosco. E nós mesmo o odiamos, o penduramos. Ele tem que ficar como um filho. O Espírito Santo. Hoje com a igreja. É? Hoje com a igreja. É hoje com a igreja, não é? Amém. Agora, alguma coisa falhou ali? Não falhou nada. Então, o entendimento, este entendimento, próprio entendimento, é que nos afasta da palavra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Amém. Não há nada separado ali. Amém. Não há. É verdade.
não tem nada separado. Mas isso não é para todos. Você pode não crer, porque não é para todos. É para aqueles que foram feitos para ouvir isto. Amém. Porque isso se engana. Você pode procurar em toda a parte da Bíblia, desde o Antigo Testamento até no Apocalipse, você há de ver. O próprio Cristo esteve lá no início lá. Esteve lá, tudo apontava para ele. Amém. Tudo apontava para ele. Amém. Mas não queremos ir para... É necessário o Espírito Santo para apontá-lo para a palavra. Para que ele é a palavra. Ele é a palavra. Ele pode somente como um magnético do compasso que está posicionado somente na direção do Polo Norte. Esta é a única maneira que isto pode atrair. E quando o Espírito Santo é o autor e escritor e vivificador da palavra, como poder apontar à pessoa algo que não seja a palavra? Essa é a pergunta. Isso nunca vai acontecer. 40. Assim, profeta dizendo. Quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isto mostra que não é o genuíno Espírito Santo que eles têm. Amém. Amados, hoje canta-se muito Deus. Hoje canta-se muito Jesus Cristo. Hoje canta-se muito Espírito Santo. Mas quando você está contrário à palavra, isto mostra que esse Espírito não é Espírito Santo, não. Que está guiado. Hoje o mundo está sendo guiado por um outro Espírito que não seja santo. Amém. Um outro Espírito. E há quantos Espíritos? Há um que é santo e há outro que é maligno. Então não tem mais outro. Se você não está neste, então está sendo guiado para o outro. Amém. E como você pode conseguir ver isto? Bastando estar fora da palavra. Amém. Não estando na palavra. Simplesmente isso. Isto pode ser um espírito. Eu não discutiria isto. Isto não é Espírito Santo de Cristo. Agora, você sabe, muitas vezes eles tomam o espírito uns dos outros. E, deste modo, isso poderia apontar como um grupo de homens para uma certa coisa. Mas isto não apontará para Cristo. Mas o Espírito Santo sempre aponta para Cristo. Esta é a palavra. Esta é a palavra. Pode-se fazer tudo, dar-se cambalhotas, chorar e fazer isso tudo. Mas quando o Espírito que lhes guia não é Espírito Santo, isso nunca vai apontar a Cristo. Não, nunca. Por isso o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não aponta a Cristo. É verdade. Sim, não aponta a Cristo. Aquele batismo Pai, Filho e Espírito Santo, 3 vezes, não aponta a Cristo. Está fora de Cristo. Amém. Não aponta a Cristo. Aquele batismo de gota, Pai, Filho, Espírito Santo, não aponta a Cristo, não. Está fora da palavra. Amém. Não. O Espírito que está guiando aqueles é um Espírito maligno. Amém. Não é. Esse é o outro Espírito. Amém. Não é. Não é. Não é. 14. 41. Nós vamos a isto tão claramente na Bíblia. Nós vemos isto tão claramente na Bíblia. Eu vejo, quem sabe eu poderia estar errado. Mas é meu pensamento. Mas não penso que esteja. Porque isso é, não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da estrada certa. Amém. Você não pode estribar-se. Você não pode estribar-se no entendimento de ninguém. Mas quando isto se refere à vida, para encontrar vida, você tem que confiar na palavra. Isso é vida. Amém. É a única coisa. Amém. Amados, às vezes nós nos enganamos, não é? Pelos aqueles grandes que têm os prefixos de reverendo, não é?
apóstolo doutor fulano de X, né? E outras coisas. Não podemos ficar enganados com isso, amados irmãos. São coisas dos homens. Em Deus não tem doutor, não. Amém. Ele que é doutor. Ele é tudo. Nós não somos nada, somos apenas um barro que foi levado do chão, foi moldado, e depois foi dado um fôlego de vida. Só isso que nós somos. Agora, quando nos damos esses títulos, amados, esses títulos estão nos afastar da palavra. Estão nos afastar. Não quero chegar lá, o que está me aparecendo. 45. Ora, você está na melhor classe que existe. Essa é a melhor coisa, amado. Isto é bom para nós. Isto é bom para nós. Escuta, 45. Ora, você está na melhor classe que existe. Filhos e filhas de Deus. Bem, eu gosto mais desta companhia do que estar em todos os reais pontetados. Eu não sei se são graúdos, não sei. E tudo mais. Dê-me aquele humilde grupo de pessoas. Se eles não sabem diferenciar da sua mão direita, da esquerda, contanto que eles conheçam a Deus, o amem e sirvam para mim, esta é a celebridade do céu. Sim, senhora. Amém. Disse, esta é a celebridade. Este mundo tem celebridades. Tem estrelas que o mundo admira. Houve não sei se é uma estrela, mas neste momento pode estar já no inferno. Que o mundo todo, não há quem não conheceu, mesmo criança, viviam a vida dele, o Michael Jackson. Amém. É uma grande estrela. E aqueles são perigosos, amados. Aqueles levam as pessoas ao inferno. Levam. São as celebridades deste mundo. E são tantos, estão se levantando mais outros. Tantos outros ídolos. Por isso que nós vemos Deus. Estamos acordados assim, estamos a ver alguém, tirou tudo isso e ficou aqui. Porque é um ídolo dele que fez isso. Amém. É isso, amado. Nós estamos a viver a vida dos outros. Mas escuta o que o profeta nos traz, e isso é gostoso para nós. 45. Ora, você está na melhor classe. Se o mundo vê que aqueles estão na melhor classe, nós não vemos como eles veem. Nós não vemos aquilo. Nós vemos como o profeta diz: você está na melhor classe que existe. Filhas e filhos de Deus. Isso não é bom. Amém. Esse companheirismo não é bom. Amém. Amado, não há melhor coisa que estarmos assim. Amém. Não há. Amém. Não há. Ao saírem daqui, é um dever que vai acontecer lá fora. Eu estava a dizer, se eu estivesse ontem, mas se eu estivesse ontem aqui, naquela hora que fui arrancado aquele telefone, não teria sido arrancado. Mas bastou só sair desta porta aqui, ser tirado da mão, com força assim, eu tentar pegar, tirar. É o mundo é mau, amado. Esse é o melhor companheirismo que temos. Não podem apreciar outras coisas. Existem muitas que não vão acabar, 900 e tantas, não vão acabar essas coisas. Mas, amados, se querem apreciar a melhor vida, é esta. Filhas e filhos de Deus. Também companheirismo da palavra de Deus. Porque sabemos que daqui a pouco deixaremos isso. Deixaremos isso. Deixaremos isso. Sai daqui e vai para o hospital. Você deve perceber o sentido da vida comum. Vai perceber isso. Vai para o hospital. Deixaremos isso. E há muita brincadeira lá fora. Profeta, aqui eu paro aqui. Ora, você está na melhor classe, amada irmã. Saiba disso. Então não desperdice dessa classe. Você é uma estrela para Deus. Você é uma estrela. Você é uma estrela. Você é uma celebridade. Amém. Para Deus. Porque nós estamos dedicados à vida dele. Vivemos isto. Se queremos ser, como se diz, ídolo, né? Copiar também, né? O único que nós devemos copiar, que nós devemos imitar, em todas as modas possíveis, é repararmos Cristo. A moda dele é a nossa moda. Reparamos nele. A gostar de reparar o homem, há de ouvir que aquele ali morreu e você viveu a vida dele. Daí vai fazer como? Tem que mudar
para esperar outro que vai morrer mais. Mas o nosso ídolo não morreu. Amém. Ele continua até hoje. Não morreu. É esse a quem nós podemos ser imitadores. Admirarmos nele. Amém. Do que admirar num homem. O homem é uma falha. Amém. Homem, eu tenho cheio de aliás. Cheio de falhas. Cheio. Se quiserem apontar, esses cadernos vão encher com coisas que não são boas. Mas melhor é apontar aquilo que vos faz bem. Amém. 45. Deam-me aqueles humildes, o profeta falando. Deam-me aqueles humildes. Se melhor é ter aqueles humildes, aquele grupinho de pessoas que nem sabem dizer onde é esquerda, onde é direita. É problema isso? Não. É problema? Não é nenhum problema. Eles não sabem diferenciar da sua mão direita, da sua mão esquerda, contanto que eles conheçam a Deus. Amém. E o amem e o sirvam. Isso é bom demais. Amém. E o amem e o sirvam. Não é só nós sentarmos aqui, aquecer banco, não. Vamos servir a Deus, amado. Amém. Vamos servir a Deus. Vamos viver esta palavra que Deus nos deu. Vamos nos sentir felizes com isso que Deus reservou para nós. Não há melhor regozijo que esta vida que nós temos aqui. Não há. Sim. Eles amem. Sirvam para mim. Esta é a celebridade do céu. Sim, senhora. 46. Agora, mas nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus. E ela se estribou em seu próprio entendimento. Porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus. Satanás trouxe algo que não era real entendimento de Deus, mas que era uma coisa pervertida para ela. E ela aceitou. Mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás. E ela creu naquilo. É o que Satanás hoje faz. Trazendo essas coisas e muitos aderem a essas coisas. Parecendo palavra. Muitos dizem assim. Não estamos a adorar o mesmo Deus, não é? Não é isso que fala? Sim, estamos a adorar o mesmo Deus. Esse Deus que vocês adoram é o mesmo Deus que nós adoramos também. E muitos ficam nesse, é mesmo Deus. Mas é mesmo Deus, amados irmãos? Não é mesmo Deus. Não é. Se você pensava que era mesmo Deus, então esquece, não é mesmo Deus. É diferente. Você está adorando aquele outro Deus, diferente deste aqui. Agora, nós encontramos resultado disto. Isto precipitou toda a raça humana para a morte, porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento. Veja. Nós, qual é a tradução que fizemos sobre estribar-se no próprio entendimento? Apoiar-se na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento. Isso trouxe a morte para a raça humana, para a humanidade. Agora vamos ver qual é o perigo de apoiar-se no seu próprio entendimento. Amém. Ou apoiar-se no homem. Traz a morte. Amém. Se naquele dia trouxe a morte para a raça humana, e hoje, para si, vai trazer a morte para quê? Para quê? Para si mesmo. Para a sua casa. Para a sua igreja. Você não pode pensar que quando você vive uma vida como da Jezabel, estando aqui dentro, você é pedra de tropeço. Você cria impedimentos. Você pode fazer com que as orações dos irmãos não sejam recebidas. Você fica o maior culpado de tudo. Consertemos-nos, irmãos. Consertemos-nos. E pensar que, não, estou escondido, ninguém me vê. É verdade que ninguém te vê? Sim, nossas vistas podem não ver. Essas vistas têm raio até onde? Tem raio até onde? Chega até onde nossa vista? Minha? Chega aqui só tem esse computador. Lá nem estou a ver bem. Significa uma vista com uma capacidade limitada, não? Amém. Mas há uma vista que fura. Amém. Que até conhece a sua... Antes de você fazer, já contemplou o seu pensamento. Amém. Então é esta que você deve temer. Amém. É essa que cada um deve temer. Amém.
Você não pode pensar que está escondido, está impune. Mesmo guardar como aquilo que você está fazendo. Você sabe o que você tem, a carne que você tem, o peso que você tem, sabe. Mesmo guardar como, se você não quer confessar, problema é ser seu. Mas Deus sabe que tipo de carne você tem. Quilograma, gramas, não sei se tem miligrama, a tua carga, o peso real, Deus tem. Agora você quer ficar com ele? Espera o quê? Espera o quê? Espera o quê? Sim, 47. Agora nós encontramos o resultado disto. Precipitou toda a humanidade para a morte. Verdade. Porque a primeira mãe sobre a terra se estribou no seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus, e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora, você crê nisto? O profeta perguntar. Crê nisto? Amém. Nosso irmão Osmar está aqui, peço para chegar. 48. Agora, na Bíblia é tipificada por uma mulher. O que é uma mulher na Bíblia, amados? O que é uma mulher? Igreja. Nós no princípio tínhamos muitos problemas. Muitos. Quando você é recém-convertido na mensagem, você deve pensar que, enfim, essa igreja só prega contra nós mulheres só. Mas as nossas irmãs já sabem que quando falamos de mulher, naturalmente, estamos a falar da igreja. Amém? Amém. Sim. O comportamento da mulher natural é o que se tipifica com o comportamento das igrejas hoje. Amém. A mulher de má vida, também nós vemos as igrejas de... Eu estava no funerário no sábado não, foi na sexta-feira. Mas, amados, a hipocrisia existe. Existe. Você sabendo que isso que estou a cantar, eu faço. Mas tem coragem de cantar. Tem coragem de cantar. Tem esse hino transferir para um irmão. Você escuta também a versão de uma canção, nossa canção, Taliona Janja Yambuye. Essa canção nós conhecemos, né? Esse hino, Taliona Janja Yambuye. Mas puseram uma versão lá, que aquele que canta é o que ele faz. Isso chama-se hipocrisia. Disse, mamba você, a zezemera, zeze, na tamujanja ya mbuia. Significa que a mão de Deus fez estremecer os ladrões. Mas feiticeira insane, a zezemera, zeze, na tamujanja ya mbuia. Todas as feiticeiras começou a mencionar todos os atributos, passando pelo atributo que era também vivo. Amém. Mas isso não é hipocrisia? Chama-se hipocrisia. Então é isso, amados, que nós falamos aqui. Que esse espírito não é de Deus, não. Amém. Não é de Deus. A melhor coisa, sabendo que você está nessa condição, é você sair dessa vida. Amém. Para cantar no seu verdadeiro sentido. Amém. Agora, se você aponta outro, a Bíblia nos diz assim, aponta outro, ou primeiro tira o que você tem. Para também tirar o outro da sua vista, não é assim? Amém. Então, amados, hoje o mundo está assim, por isso todos pegamos a Bíblia, vamos à igreja. Mas o espírito que está lá não é de Deus. Amém. Não é de Deus. Sim. 48. Agora, diz assim, a igreja na Bíblia é tipificada por uma mulher. E uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Amém? Amém. Isto é perigoso. Diz hoje as igrejas têm coragem de levar todo o povo para, como se diz, ir para onde? Para matador. Né? Tem coragem de levar o povo para o matador. Pois as igrejas estão fazendo isso. Aceitar credo, amado, isso é morte, não é vida, não. Amém. É morte. É morte.
e várias outras coisas que eu nem vou falar. Deixa eu continuar a ler. Essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como a Eva fez naquele dia. E isto tem sido feito novamente e novamente, ao ponto de se precipitar para toda esta geração para fora da palavra de Deus. Amém? Amém. Sim, é o que está acontecendo. Se naquele dia a Eva, por ter falhado uma só palavra, fez com que houvesse essa grande brecha de todos nós conhecermos a morte, e se hoje as igrejas estão fazendo a mesma coisa, elas não podem negar, não. Estão fazendo a mesma coisa. Estão usando a morte para a humanidade. E isso é verdade. Sim. Quando a palavra é feita, 49. Quando a palavra é feita, manifesta, a palavra é revelada, eles não aceitarão, porque não farão isto, porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Esta igreja foi construída aqui, é um bonito lugar, é uma grande organização, é um membro de um grande grupo de pessoas. Por que não deveríamos pertencer a isso? Eu irei confiar nisto. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. Amém. Parágrafo 49, isso. 50. Agora, isto terminou finalmente em morte para a raça humana inteira. Como eu disse, o mesmo que agora para as muitas pessoas, as quais confiam em meu próprio entendimento, seus dogmas, seus credos, assim por diante, clamando a palavra de Deus. Não é totalmente verdadeira que parte disto é inspirada e parte não é. Como pode ter fé em uma Bíblia se parte disto é inspirada e a outra parte não é? Como? Se uma citação é errada, então a coisa toda pode estar errada. Amém. Esta tem que estar toda certa. Exatamente. Agora, amado, não pode haver aqui, não pode esta Bíblia, uma parte ela estar errada, a outra parte estar certa. Como muitos hoje interpretam. Uma parte estar errada, a outra parte estar certa. Uns hoje dizem que o Antigo Testamento já não serve. Mas nós sabemos que o Antigo Testamento é sombra do Novo Testamento. Ela se engrena, ela se completa. Se falamos do Novo Testamento, é que já tinha sido dito lá no Antigo Testamento. Amém. Não há nada que está aqui que não tinha sido dito. Não há. 56. Simplesmente como um bebê tome um pequeno bebê, deixe que ele nasça, deixe-o uma vez recostar-se ao seio da sua mãe, mamar dela o leite morno, apoiar-se a pequena cabeça sobre o seio da mãe, e ainda que ele tenha umas poucas horas de vida, em um dia ou dois, a partir disso, tirar esse bebê, depois de ter amamentado, depois de ter conhecido o leite da mãe, depois de ter sentido, não é, a sua mãe, disse, tire-lhe um pouco da sua mãe e transfira este bebê para o seio de uma outra estranha mãe. Disse, ele irá chutar com seus pequenos pés para cima no ar e agitar. Vocês estão a entender isso? Amém. E agitar, disse, irá chutar para cima no ar e gritar. Esta não é a sua mãe. Amém. Amados, Deus é tão perfeito. Amém. O bebê de um dia, 2 dias, não tem a consciência ou talvez uma visão ou um conhecimento para afirmar que agora estou com minha mãe. Mas há algo que lhe conduz. Vocês estão vendo isso? Amém. Há algo que lhe conduz. Só o nascimento, a criança já sabe que para eu comer tenho que abrir a boca. Quem lhe disse? Quem lhe disse? Fica assim, à procura de mama. Não consegue ver com as vistas, não. Há um sentido que lhe leva até onde está a mama. Tenta só encostar aqui. Há de ver cabeça até apanhar a mama. O que está a mostrar? Já vê? Não. Fala? Não. O que tem? Há um sentido que está guiando. Amém.
Então, este bebê conhece perfeitamente quem é a sua mãe. Disse, experimente tirar-lhe, para lhe dar outro seio. Disse, com aqueles pequeninos pés dela, disse, há de chutar aquelas mamas da mãe que não é. Sabe que essa não é minha mãe. Disse, continuará a chorar. Porque alguma coisa lhe liga da mãe. Mas escute o que o profeta diz. Sim. De apoiar-se a pequena cabeça e um dia ou dois a partir disso da mãe transferir esse bebê no seio da sua mãe e para uma mãe estranha, ele irá chutar com seus pequenos pés para cima no ar e gritar, esta não é sua mãe, está vendo? Ele já tem tido algo a seu respeito, porque ele é uma parte da sua mãe. A natureza ainda tem de provido uma maneira de conhecer sua própria mãe. A natureza lhe dá um caminho provido de conhecer a sua mãe. Sem precisar alguém dizer, Deus é maior, amém? Deus é maior. 57. E se a natureza tem provido uma maneira para um bebê conhecer a sua mãe, da qual ele nasceu, quanto mais tem aquele um filho de Deus, o qual é nascido do Espírito de Deus? Ele conhece sua mamãe. Amém. Vocês conhecem a vossa mãe. Amém. Nós conhecemos a nossa mãe. E se quanto mais um filho de Deus? Quanto mais ele conhece, porque foi nascido da palavra. E ele compreende a palavra. Coloque-o em um lugar estranho. E ele seguramente estará fora do lugar. Sairá de lá, tão logo quanto possa, porque ele não se estriba. Amém? Amém. Alguém diz, agora, espere, querido, esta é a sua maneira, é a sua mamãe agora. 58. Esta não é a sua mamãe, porque ele tem um meio de saber que ele é parte desta mãe. Essa é sua mãe. Ninguém mais poderá tomar seu lugar. Ele conhece sua própria mãe. Observe como isto é verdade, como isto é realmente assim. Deus tem feito cada coisa segundo a sua espécie. Amém? Amém. O gado, segundo sua espécie. Muitas vezes, ao trazer um ajuntamento do gado para baixo, trazíamos todo o rebanho de gado. E os pequeninos bezerros, eu costumava perguntar-me, como eles afinal conheceriam a sua própria mãe? Onde tem um cheio de gado, tem cheio de mães aí. Isso às vezes quando há corrida, às vezes a mãe fica à frente, o filho pode ficar atrás, mas sempre eles se encontram. Como isso acontece? Nunca aquele filhinho é de parar numa outra mãe para poder chupar leite daquela mãe. Sempre a mãe procura o filho e o filho procura a mãe. Sempre isso acontece. Agora escuta, afinal, conhecia a sua própria mãe. Agora, eles descendo na montanha, o gado todo misturado. Uma vaca que esteja com um bezerro, o bezerro é pequenino, talvez um bezerro um pouco faminto, que tem fome. Mame é um pouco e outra mãe. Se ele está realmente faminto, mas quando nós o paramos na pradaria, aquela mamãe irrompe, diz, ela procura caminho, mesmo que tenha lá multidão de outros animais, diz, através da multidão de vacas e bezerros, até que ela encontre o seu próprio bezerro. Corre para sua mãe. E o bezerro corre para sua mãe. Ele conhece aquele certo pequeno gemido e o berro dela. Ela berra por aquele bezerro. E outras mães berram até que você não pode nem mesmo ouvir assim mesmo e pensar. Aquele pequeno bezerro, contudo, encontrará aquele certo chamado da sua mãe, porque ele é a parte da sua mãe. Vocês entendem aqui? Amém. E se não há nada que vai separar daquele bezerro, mesmo que haja uma manada, uma mistura, diz o som da sua mãe. E os ouvidos que o bezerro foi montado, diz, escutará o som da sua mãe, mesmo que haja muitos outros sons.
Amados, estamos num tempo em que há muitas vozes no mundo. Muitas vozes se levantaram. Mas se você é filho de Deus, você escutará a voz certa. Você escutará a voz, mesmo que haja milhares de vozes, mas a voz certa você escutará. Esta é a razão da qual que ele fez você estar aqui. Porque você escutou a voz certa. Se não escutasse a voz certa, não estaria neste banco aqui. Estaria nos outros bancos, escutando, levado por outras vozes. Mas se estamos aqui, é que você escutou a voz certa no meio de tantas vozes. Amém. Isto é certo, amado irmão. Amém. Você não pode pensar que veio aqui porque há um irmão que te convidou. Não, há um som que te convidou para aqui. Este é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele usa como quiser e a quem quiser. A mensagem chega onde quer que seja. Sim, 60. E um cristão nascido de novo do céu, ele é uma parte desta palavra. Você crê nisso? Amém. Assim como o bezerro é parte daquela sua mãe, um cristão é parte da sua palavra. Por isso nós somos chamados cristãos. Fomos gerados de Cristo. Somos parte de Cristo. Somos parte de Cristo. Não somos parte de outra coisa. Uns são gerados de Assembleia, por isso são assembleanos. Uns são gerados de católica, por isso são católicos. Uns são gerados de adventista, por isso são adventistas. Mas nós somos gerados de Cristo, por isso somos cristãos. Não temos outro nome. Amém. O único lugar que Deus escolheu para a adoração é onde? É em Jesus Cristo. Este é o único lugar. Não escolheu na Católica, não escolheu na Assembleia, não escolheu na Testemunha, não escolheu no Maçanata, não escolheu em nenhum outro. Escolheu no nome do Jesus Cristo. É lá onde nós adoramos. É este lugar onde nós adoramos. Amém. Por isso nós somos cristãos. Você crê isso? Amém. Sim. Nós somos cristãos, não somos outra coisa. Agora, se você é outra coisa, que continue a ser outra coisa. Mas os filhos de Deus foram gerados de Cristo. Amém. Sim. Disse Paulo, ele conhece o sonido da palavra. Observe como é isto a mãe predestinada de Deus, seguindo-os ao longe. Ele sabe que ele foi ordenado. Ele estava na verdade do Evangelho. Ele soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus. Ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a palavra. O Espírito de Deus não nega a palavra. Assim, portanto, um estranho, ele não seguirá. 83. Lá eles está vendo que você estriba no próprio entendimento. Alguém mais no entendimento deles, ao invés de se estribar no entendimento de Deus, pelo que Deus disse a respeito disso, essa é a razão porque isso é errado. Rapazes, partem para seminários, os quais têm boa educação, para essas escolas, para essas escolas bíblicas, assim chamadas. E quem sabe eles têm um chamado de Deus em seu coração e saem, e lá estão doutorados ou doutrinados, saem doutrinados com uma visão. Fulano disse, bispo disse, ele disse, aquele disse, o concílio disse, o concílio dos homens concordou que dessa maneira que isto deveria ser. Então, há coisas que os homens estão concordando que deve ser desta maneira. Mas nós não estamos nisso, não estamos nesse plano amado. Nós estamos no plano concordado com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixemos esse plano que os homens estão concordando. Não se preocupe com o que alguém diz. Jesus diz, seja toda a palavra do homem uma mentira. Amém. E a minha verdade. Deus disse isso. Amém. Sim, a única verdade está nele. Mas em todo homem, mentira. Não importa de quem seja ela, a minha seja a verdadeira. Agora, como sabemos nós o que é verdade? Quando a Bíblia declara que algo vai acontecer, que algo acontecerá.
e isto acontece desta maneira. Então é assim que nós sabemos que isto é verdade. 88. Oh povo, não pense que vocês podem pensar que estou louco. O profeta falando. Quando a minha voz for silenciada na morte, estas fitas ainda estarão tocando e vocês irão reconhecer que o que eu tenho dito tem se cumprido. Eu seria a mais estúpida das pessoas ao tomar posição que eu tenho tomado, o profeta falando, não ali, para mesmo contra esta coisa. Ele disse, a posição que ele tomou em condenar o pecado, disse, ele seria tão estúpido se ele tomasse isso e que não fosse Deus falando com ele. Mas como era a palavra, ele estava seguro do que ele estava dizendo. Falou-se isto, estamos a dizer, em 1965. Mas estamos hoje em 2022. A palavra não falha, Marcos. Por isso que ele disse, essa fita irá continuar, irá circular em todo o mundo. E não haverá falha nisso. Se é Deus falando, se é assim, disse o Senhor, ela não pode falhar. Sempre vai acontecer. Então por isso que ele firmou-se aí. Deixa-me chegar a um ponto aqui. Deixa-me chegar a um ponto. Certo. 121. Nós queremos chegar ao fim da nossa mensagem. 121. Diz assim. Mas olhe, amigos, ouçam. Em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. Amém? O profeta falando dessa neste parágrafo. Disse, em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. Não nos pede que compreendamos isto. Nos é pedido que creamos nisto. Amém. Vocês entendem? Amém. Sim. O problema maior hoje que se levanta é de querer compreender. E se você quer compreender, então alguém tem que te explicar. E se esse alguém que vai te explicar, este que foi visto, que foi já visto, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Então logo você já está do lado de fora. Amém. Disse, o profeta está falando aqui, não nos pede que nós compreendemos isto. Nos é pedido que creamos nisto. Crer nisso através do quê? Pela fé. Se você entender isto, então isso toma a fé anulada. Se nós entendermos a palavra pelo nosso entendimento, diz, a fé está anulada em ti. Porque o que nós somos requeridos é crer somente. Amém. Somente creia. Tudo é possível. Amém. Somente crer. Amém. Somente crer. Então essas duas coisas não podem estar juntas. Senão eu compreendo a Bíblia, eu compreendo, não é? Compreendo em todos os sentidos, nos conteúdos, não sei o que. Você pode compreender, mas é estribar-se no seu próprio entendimento. Nós não somos exigidos. Veja, coisa simples o que somos exigidos. E se creia somente. Amém. Creia. Você não pode entender isto, mas você crê nisto de qualquer forma. Se eu pudesse entender Deus, eu não teria que crer em Deus. Eu não entendo Deus. Nenhum homem entende Deus. Eu não posso entender a palavra de Deus. No entanto, eu aceito. Eu creio nisto. Não me é pedido para que entenda isto. Amém. Amado, não te estribe no teu próprio. Deus os abençoe. Amém.